Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum, uma profecia, um desígnio, mas também uma missão. A missão do Filho continua na missão dos discípulos e discípulas. Se a missão divina do Filho procede do amor infinito do Pai, a missão humana dos filhos e filhas procede do amor igualmente infinito do Filho, que dá a vida por suas ovelhas. Por isso, a missão dos discípulos missionários deve ter as marcas da missão de Jesus. 2 a 2, para concretizar o amor entre o Pai e o Filho, como o poder próprio de Deus, que é o poder do amor. Pobres como Jesus, que se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. Preparados para serem acolhidos, mas também rejeitados. Que nos anime, então, a fortaleza e essa Santa Eucaristia. O Evangelho de hoje relata o envio dos 12 em missão. O itinerário dos 12 é progressivo. Primeiro foram chamados um a um. Depois foram constituídos comunitariamente para estarem com ele. Agora são enviados 2 a 2. Esses passos são, na verdade, 3 níveis de uma mesma vocação. Da dispersão ao seguimento, do seguimento à comunhão com Jesus, da comunhão com Ele à missão para todos. Com isso, Jesus não está mais só. É o primeiro de muitos irmãos e irmãs. Uma semente que se multiplicou em muitas. E o texto que nós ouvimos do profeta Amós também nos fala da importância da profecia. O profeta é alguém escolhido por Deus para revelar, isto é, tirar o véu de situações que estão contrárias à vontade de Deus, desmascarar a mentira e propor a verdade como o único caminho que conduz à vida que Deus quer para todo ser humano. O que nos chama a atenção nesse texto de Amós é que a profecia não está a serviço nem da política, nem da religião, mas da verdade e da justiça de Deus. Amós não nasceu profeta, nem nasceu filho de profeta. Além disso, ele pertencia ao Reino do Sul, mas foi escolhido, chamado e enviado por Deus a profetizar ao Reino do Norte, denunciando as injustiças cometidas pela religião e pela política que ali imperavam, causando sofrimento ao povo e levando muitos à morte. Portanto, a profecia, quando verdadeira, incomoda. Justamente por isso é combatida, atacada, rejeitada. Existe um fenômeno perigoso em nosso país. Líderes políticos se apropriam indevidamente do nome de Deus e do discurso religioso para nos convencerem de que eles são Messias. Homens que vieram salvar a nossa pátria do comunismo e da destruição da família, quando na verdade eles são lobos vestidos em pele de cordeiro. Enquanto falam de Deus e da família, provocam a morte, morte que se dá pela fome, devido à alta de preço de diversos alimentos que compõem a cesta básica. Morte que se dá na multiplicação de leis de proteção ambiental e da liberação de agrotóxicos cancerígenos. Morte que se propaga na facilitação do armamento da população. Enfim, uma política de morte que recebeu a grande ajuda nesse tempo que nós vivemos há 2 anos atrás do coronavírus, cuja disseminação em nosso país foi programada, desejada e facilitada graças a uma política de desinformação e de combate às vacinas. Diante dessa política de morte, a mesma que o profeta Amós foi denunciar no Reino do Norte, os seguidores dos falsos messias atacam o profetismo da nossa igreja, afirmando que religião não deve se misturar com política. Um discurso falso, pois o Messias que eles seguem se elegeu há alguns anos atrás e se mantém aí dominando a política e o poder usando um falso discurso religioso.
um discurso de pessoas que ignoram o significado bíblico da profecia, que é, e repito aqui, combater a mentira que gera sofrimento e morte e restaurar a justiça e a verdade que promovem a vida. Do profeta Amós, passamos para o apóstolo Paulo. Ele nos apresenta o projeto, o desígnio, o plano de Deus para a humanidade. No centro deste plano da salvação está a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, nós recebemos do Pai duas bênçãos preciosíssimas. A bênção que é o Espírito Santo e a bênção do perdão dos nossos pecados. E tem mais. O desígnio do Pai para a humanidade é recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está no céu e tudo que está sobre a terra. Recapitular significa restaurar, sanar, recuperar, redimir, transformar, devolver tudo ao seu estado original, onde não havia a morte, a destruição provocadas pelo pecado. E a garantia de tudo isso é que em Cristo recebemos o Espírito Santo, chamado exatamente de penhor, ou seja, garantia da nossa redenção. Portanto, nossa história não ficará inacabada, incompleta, perdida e esquecida no tempo. Ela está inserida na história da salvação que está em andamento. Enfim, nos voltemos para o Evangelho, momento no qual Jesus chama e envia seus discípulos em missão. Aqui se encontra nossa identidade como cristãos. Não somos consumidores de sacramentos. Somos discípulos missionários, isto é, pessoas chamadas a seguir Jesus Cristo e enviadas por Ele a anunciarem a alegria do Evangelho a todos aqueles que não se fazem presentes em nossas celebrações. Parafraseando o Papa Francisco, somos uma missão nesta terra. Por isso estamos neste mundo. Diariamente o Senhor nos envia para junto de pessoas enfermas ou atormentadas pelo espírito do mal. Então os 12 partiram e pregaram por todos, que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Três palavras-chave: conversão, demônio, óleo. Conversão significa mudar a maneira de pensar, de entender a vida. As pessoas do nosso tempo são constantemente incentivadas a pensarem somente em si e a buscarem ser felizes e não se importando com nada e com ninguém. O Evangelho nos convida a mudar essa mentalidade. Somos todos parte de um imenso organismo, onde a saúde ou a doença de um se reflete no outro. Ou cuidamos uns dos outros e nos salvamos todos juntos, ou nos destruiremos uns aos outros e ninguém sobreviverá. Demônio, espírito do mal, diabo. Sua atitude é sempre a mesma: dividir, nos opor uns aos outros, nos perverter em inimigos, nos envenenar com ódio, nos tornar assassinos, isto é, pessoas que acreditam que a violência e a morte são a única forma de colocar a casa em ordem. Se antes era comum que a política fosse marcada pela divisão, agora essa divisão passou a fazer parte das igrejas. Cristãos estão divididos entre esquerda e direita, entre defensores do Evangelho e defensores de uma política de morte. Todos somos chamados a nos tornar verdadeiros discípulos daquele que no seu corpo pregado na cruz destruiu o muro da inimizade e colocou em diálogo as diferenças. Por fim, a unção com óleo. Todos nós estamos feridos. Muitos estão feridos no corpo: doença, fome, dependência química, agressão, violência, abuso, desorientação sexual, afetos desordenados, prostituição. Muitos estão feridos também na alma,
falta de sentido para a vida, um vazio, a tristeza, depressão, medo, pânico, ansiedade, doenças psíquicas. Muitos estão doentes no seu espírito, perda de fé e de esperança, descrença no amor, pessimismo, confusão de crenças, culto ao demônio. Sobre cada uma dessas feridas somos chamados a derramar óleo. Este óleo é o bálsamo de uma palavra, de uma escuta, de um olhar, de uma presença, de um toque, de um abraço, de um colocar-se junto. Somos cristãos, pessoas ungidas com o óleo do Espírito Santo. O mesmo Espírito que guiou Jesus em sua missão, o mesmo Espírito que deseja nos enviar para junto de pessoas que estão feridas e para as quais podemos ser óleo que cura, bálsamo que restaura. Meus santos e minhas santas, o Evangelho de hoje é um grande convite para seguirmos o exemplo de Jesus. Convite para irmos em missão. Convite para ir anunciar ao mundo a boa nova de Jesus, sobretudo aos mais necessitados. Anunciar gratuitamente que o reino de Deus está próximo. Convite à doação gratuita da vida a serviço do projeto de Deus. O apóstolo Paulo ensinará mais tarde que Deus ama a quem dá com alegria. Vivemos um tempo em que somos chamados à conversão, mas é uma conversão constante, uma vigilância e a urgência do anúncio. Hoje também nós somos chamados e enviados por Jesus para anunciar a boa notícia do reino. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me aqui imaginando o lugar e vejo Jesus que anda pelas aldeias ensinando a todo o povo. E peço aquilo que quero. Peço ao Pai que me coloque com seu Filho, associando-me à sua própria missão na pobreza e na gratuidade, se Ele assim o quiser. E buscando tirar proveito da oração, detenho-me contemplando a cena. Vejo, escuto e olho as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.